Sim, senhoras e senhores, mais uma vez, sejam muitíssimo bem-vindos a este auditório. É mais uma vez uma alegria dar-lhes as boas-vindas em nome do Sincopetro e Brás Combustíveis. O tema central do seminário tem por referência Perspectivas 2019, o futuro da revenda. E por assim ser, a essência da palestra que será apresentada agora, ela traz exatamente esse tema. A palestra será apresentada por Alan Costa e Arthur Igreja, ambos são da AAA Inovação. Nós vamos saudá-los com uma cordial salva de palmas. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, o senhor Alan Costa. Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. É sempre um desafio falar depois de uma feijoada, né? Então a missão que nos cumpre aqui, ela é um tanto quanto árdua, mas a gente vai fazer o possível para conseguir cumprir o nosso objetivo aqui, que é conversar com vocês sobre novos tempos, o futuro e as perspectivas 2016. A gente vai falar muito sobre inovação, a gente vai falar muito sobre transformação, e eu quero começar pela parte que talvez seja a melhor dessa história toda, né? Só nos apresentando, né, o AAA, que foi mencionado no começo, é um projeto que nós criamos, eu, o Arthur Igreja, que fala depois de mim, e o Ricardo Amorim, que eu tenho certeza a maioria de vocês conhecem, de Manhattan Connection, de televisão, o economista mais influente do Brasil. Nós criamos esse projeto para tentar entender um pouco melhor tudo aquilo que está acontecendo no mundo, ligado à inovação e tecnologia, e tentar traduzir isso para os nossos assinantes de uma maneira simples, de uma maneira que seja fácil de entender e de uma maneira que resulte em tomada de decisão. O que a gente procura entregar aos nossos assinantes é, com muito pouco tempo, 5 minutos por dia, 7, 8 minutos por dia, conseguir manter o brain fitness dos nossos assinantes, né? Seria como o sonho de ir à academia 5 minutos por dia e sair de lá em forma. Na academia a gente sabe que ainda não dá para fazer isso, talvez a tecnologia resolva esse problema em algum tempo. Mas, com relação ao que acontece no mundo em inovação e tecnologia, a gente acredita que já dá para fazer isso e a gente está tentando caminhar nessa direção. Eu sou o Alan Costa, sou o primeiro dos As aí dessa foto, e eu quero começar falando de Perspectivas 2019, e eu vou falar disso muito rapidamente, usando apenas 3 slides. Eu não preciso mais do que 3 gráficos para mostrar para vocês algo extremamente importante com relação ao período que se avizinha no ano de 2009 e nos anos subsequentes. Esse primeiro dos 3 gráficos que eu quero usar para falar sobre perspectivas mostra o comportamento de ciclos econômicos. É assim desde que o mundo é mundo. Durante o auge da crise, da qual nós já saímos, não estamos saindo, nós já saímos, eu fiz muitas palestras falando para a plateia sobre como lidar com a crise, como enfrentar a crise. Naquele momento eu dizia o seguinte: nós podemos ter 3 certezas. A primeira certeza é que nós vamos todo mundo morrer. É uma certeza inexorável. A segunda é que até morrer nós vamos pagar muito imposto, especialmente no país em que a gente vive. E a terceira é que a crise vai passar. Eu já dizia isso lá atrás, não porque eu tenha poderes premonitórios, mas é porque funciona assim desde que o mundo é mundo. Crises são cíclicas, elas vêm e vão. Quando a gente está no auge de uma crise, a certeza é de que ela vai passar e vai começar um período de prosperidade. E quando a gente chega no período de prosperidade, a certeza é que ele vai passar e vai vir uma crise na sequência. Então, não sou eu que estou falando, é a história do mundo, é a história da economia do mundo, é a história da economia do Brasil. Esse segundo gráfico, dos 3 que usarei para falar sobre perspectivas, ele mostra o PIB do Brasil dessazonalizado, sem a influência de inflação, de cotação de dólar e etc. E o que a gente percebe ali é que nós tivemos um período lá em 2014, no primeiro governo do Lula, de muita prosperidade. Nós sabemos claramente que não por causa do Lula, mas por causa, ou talvez seria mais correto dizer, apesar do Lula, porque nessa época foi a época em que a China entra na Organização Mundial do Comércio, um pouco antes disso, e aí isso faz com que o consumo de commodities no mundo experimente uma explosão. Os chineses saíram do campo, foram para as cidades,
Quando bilhões de pessoas saem do campo e vão para as cidades, elas precisam de moradia. Quem é que exporta minério de ferro, cimento para construir? O Brasil. Essas pessoas precisam se alimentar. Quem é que exporta milho, soja, commodities agrícolas? É o Brasil. E a economia do Brasil vai de vento em popa e inicia-se uma gastança desenfreada, acreditando-se que seríamos capazes de reverter a lógica dos ciclos econômicos, sobre a qual eu falei no slide anterior, e que essa bonança duraria para sempre. A gente aprendeu que não dura para sempre, e aí vem o período de Dilma e a gente vai para o fundo do buraco. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que nos Estados Unidos abrir-se-á uma exceção para batizar furacões. Eles fazem isso, batizam furacões, tempestades, tornados. O próximo furacão vai ser batizado com o nome de Dilma, né? Porque foi realmente um tornado que devastou a economia do Brasil. Aí nós chegamos no fundo do poço e a gente começa ali, a partir do primeiro trimestre de 2017, um período de recuperação lenta, gradual, em grande parte atrapalhada pela greve dos caminhoneiros, mas o fato é que há 5 trimestres nós estamos crescendo. Pouco, mas estamos. Portanto, a crise, a recessão, já acabou. Mas a parte mais interessante dessa primeira conversa, dessa introdução que eu gostaria de fazer, vem nesse slide, que é um slide criado pelo nosso sócio do AAA, pelo Ricardo Amorim, e que ele colocou na internet há algum tempo atrás. Esse gráfico mostra o seguinte: o crescimento médio do PIB a cada 3 anos. Cada barrinha dessa significa 3 anos de crescimento médio do PIB no Brasil, desde 1903. Um trabalho belíssimo realizado pelo Ricardo. Sem entrar no mérito e no detalhe de cada uma dessas barras, eu quero chamar a atenção para o seguinte: sempre que a gente vê um período de retração, que são as barrinhas amarelas, percebam o que acontece imediatamente após. 1927, 28, 29, está lá, ó. O PIB despenca. Logo depois, o PIB explode. Aí a gente chega aqui em 83, o PIB despenca. Logo depois, o PIB explode. A gente chega em 93, o PIB despenca. Logo depois, o PIB explode. 2000 e depois de 2013, as 2 últimas barrinhas do gráfico, amarelas. Enfrentamos uma das piores crises com as quais o nosso país teve que lidar. A próxima barrinha já vai ser verde. O ciclo já se inverteu. Conseguem perceber o que está prestes a acontecer? Uma sequência de barrinhas verdes, e me arrisco a dizer, como há muito não vemos no nosso país, se é que já vimos. Nós vamos entrar agora no período de maior prosperidade da economia do Brasil, e esse ceticismo que ainda está instalado também é natural. Porque se você olhar para a história do mundo, quem é que tira proveito das grandes marés de prosperidade? Quem entra nelas quando ninguém acredita. Sempre foi assim. Bolsa de valores, quem é que ganha dinheiro investindo em bolsa de valores? É quem entra na bolsa de valores quando está lá embaixo. Porque ninguém quer entrar, porque o risco é muito grande. Mas a gente tem que ter consciência de que esse movimento cíclico, ele é inexorável. Portanto, quem se preparar agora para aproveitar esse ciclo de crescimento é quem vai tirar o melhor proveito de tudo que está por vir. E acreditem, o que está por vir é absolutamente magnífico. A gente só precisa conseguir explorar isso. E aí vamos falar de novos tempos. E para falar de novos tempos, eu quero começar contando uma muito breve história das organizações, porque uma coisa é fato: a economia vai melhorar. A pergunta seguinte é: o que nós podemos fazer agora, então, para aproveitar esse ciclo econômico positivo, para de alguma maneira posicionar os nossos negócios de maneira estratégica, de maneira inteligente, para que a gente aproveite isso na máxima plenitude possível, já que esse ciclo deve ser longo e duradouro. Para isso eu quero falar um pouco sobre gestão das empresas. Uma breve história da gestão das organizações, muito breve, para não nos tomar muito tempo. Essa foto que vocês veem na tela é uma foto de Charlie Chaplin, 1927. Tempos modernos. Nesse filme, absolutamente sensacional, é um clássico atemporal, Chaplin faz uma crítica ferrenha, embora muito sensível, àquilo que nós começávamos a entender como gestão de empresas. Era um tempo em que fazer gestão de empresas nada mais era do que controlar tempos e movimentos. Todos aqueles que passaram por um banco de escola de administração de empresas estudaram tempos e movimentos. E isso era o máximo da sofisticação possível de se alcançar
quando nós imaginávamos como fazer gestão das empresas que começavam a crescer como organizações naquela época. E aquilo era suficiente por uma razão simples. O mercado consumidor era rústico, era primitivo. É por isso que Ford, quando lançou o Ford T, saindo da linha de produção em série que ele criou, ele tornou célebre uma frase que dizia que o consumidor de um Ford T pode querer um carro de qualquer cor, desde que seja preto. E ele vendia como água, e o consumidor consumia, porque era o que tinha. O consumidor não tinha alternativa, o consumidor tampouco tinha consciência do seu poder como consumidor. Se a gente for olhar a história do Brasil, não precisa ir muito longe. Em 1989, Fernando Collor de Mello se elege presidente da República Federativa do Brasil. A maioria dos senhores e senhoras se lembram disso. E um dos seus primeiros atos é abrir a economia do Brasil, porque, segundo palavras dele, nós estávamos acostumados a andar em carroças. O que era fato, né? Se a gente for olhar para trás, que tipo de carro a gente podia comprar naquela época, né? Era Fusca, Brasília, Belina, Corcel, e tinha no meio disso tudo uma aberração chamada Fiat 147, lembram disso? Era um negócio meio amorfo e tal, que passava mais tempo parado do que rodando, mas era o que existia. Só que esse mercado mudou completamente, esse mercado não aceita mais esse tipo de tratamento. Por quê? Porque num dado momento da história, aparece uma variável nova que coloca um grande poder na mão das pessoas e que torna a necessidade por profissionalizar a gestão das empresas algo que nunca até então havia se percebido. Essa foto que vocês veem na tela é de um supercomputador chamado Cray 2, que foi comprado pela IBM, a maior empresa de computação na época, em 1985, por centenas de milhões de dólares. Esse supercomputador, para ser instalado, ele precisava de uma sala do tamanho desse auditório. Esse computador era refrigerado a água. E o que esse computador tinha de tão especial? O que esse computador tinha de especial era a sua capacidade de processamento. Ele era uma aberração para a época. Ele tem ali os números dele. Ele era capaz de processar 1.9 gigaflops de informação com uma velocidade de 244 MHz. Não se preocupem com o que isso quer dizer. Isso só significa que esse computador era muito rápido, mas muito rápido. Tão rápido que a energia que ele gerava quando processava informação fazia com que a água que o refrigerava fervesse. Estar dentro da sala onde o Cray 2 estava instalado era estar próximo de um ambiente, próximo de um ser que parecia vivo. O tempo anda, o mundo evolui, e lá em 2010, a Apple, sob a liderança de Steve Jobs, lança um dispositivo chamado iPhone 4. Em 2010, quando esse aparelho foi lançado, ele tinha 1.6 gigaflops de capacidade de processamento e ele funcionava a 800 MHz. Sabem o que isso quer dizer? Que em 25 anos, nós pegamos um computador do tamanho desta sala, que custava milhões e milhões e milhões de dólares, e colocamos no nosso bolso. Com um detalhe: ele não custa mais milhões de dólares. Ele custava 700, 800 dólares quando foi lançado. O mundo continuou girando. E em 2015, a mesma Apple, agora já sob a liderança de Tim Cook, depois da morte de Steve Jobs, lança o Apple Watch, que em 2015 tinha uma capacidade de processamento de 3 gigaflops a 1 GHz de velocidade. O que isso quer dizer? Que agora, não mais em 25 anos, mas em 5 anos, nós pegamos aquele computador do tamanho dessa sala, que custava centenas de milhões de dólares, que nós conseguimos colocar no nosso bolso custando 900 dólares, e colocamos no nosso pulso. Com um detalhe: com 2 vezes a capacidade de processamento que tinha aquele supercomputador e custando 299 dólares. Eu não sei qual é o smartphone, qual é o celular que vocês têm no bolso nesse momento, mas seja ele qual for, você tem no seu bolso nesse momento uma capacidade de processamento maior do que o computador que levou o homem à Lua. Eu gosto desse exemplo porque ele ilustra a transformação pela qual o mundo passou ao longo dos últimos anos. Nós nos criamos, nos educamos, nos formamos, criamos os nossos negócios num mundo chamado de mundo linear, que é um mundo oriundo dessa era industrial que Chaplin retratava nos tempos modernos. Nesse mundo linear, tudo era muito previsível.
A gente, quando montava um negócio hoje, se tudo desse muito certo, se tudo funcionasse com precisão, a gente sabia que no próximo ano nós íamos crescer 20% ou 30%, talvez no próximo ano crescêssemos mais 20% ou 30%. Se conseguíssemos continuar fazendo tudo muito certo no próximo ano, cresceríamos mais 10% ou 20%, e assim sucessivamente. Era uma curva previsível, absolutamente linear. Só que num dado momento aparece um negócio chamado tecnologia. E aí vocês podem pensar, mas a tecnologia é um negócio que existe há muito tempo. É verdade? Mas não no nível de disponibilidade, de acessibilidade e de preço que nós temos hoje. Já pararam para pensar no tamanho da mala que você teria que ter com você neste momento, se você quisesse carregar tudo que você está carregando com você neste momento, se estivéssemos num mundo de 7 ou 8 anos atrás? Esse celular que você tem no seu bolso ou na sua bolsa, ele tem aí dentro, além de um celular que fala, e é a função do aparelho que nós menos usamos. Você tem uma máquina fotográfica, uma máquina filmadora, uma fotocopiadora, você tem um scanner, você tem um GPS, você tem um DVD player, você tem um DVD player, um CD player, você tem uma televisão, você tem um barômetro, você tem a bússola, você tem uma infinidade de coisas que não são mais coisas, porque elas deixaram de existir como coisas. Alguém esteve numa loja comprando um DVD player nos últimos 6 meses? Não faz o menor sentido. Essas coisas passaram por um processo que a gente conhece como desmaterialização. Deixaram de ser coisas, passaram a ser software, e a gente baixa isso no nosso celular, pagando nada, porque a gente só paga pelo celular. Percebem como a tecnologia está efetivamente disponível e transformando tudo que está à nossa volta? Essa tecnologia pega essa curva que era linear e causa o que a gente passou a conhecer como disrupção. Ela joga essa curva para cima, transformando essa curva numa curva exponencial, que é o que caracteriza esse tal desse mundo exponencial. A velocidade com a qual negócios são criados, a velocidade na qual as transformações acontecem. Essa imagem na tela mostra o seguinte: uma das minhas atividades profissionais é investir e fazer mentoria de startups. Startups são aquelas empresas pequenininhas que começam com muita tecnologia e que podem crescer rápido. Nesse cenário de startups existe um termo chamado unicórnio. Unicórnio é uma startup que é criada e em pouco tempo atinge a cifra de $1 bilhão. Esse gráfico mostra startups que foram criadas e em curto espaço de tempo atingiram valor de mercado na casa de $1 bi. Aí a gente vê lá que em 2011 tem lá o Spotify, que talvez muitos de vocês usem, o Airbnb lá em cima, que talvez alguns de vocês já tenham utilizado. A gente vê lá em 2013 o Uber. E aí, vamos dar uma olhada no que acontece depois de 2013. Percebem o tipo de movimento que está acontecendo no mundo? Isso seria impensável num mundo linear, num mundo sem tecnologia, num mundo em que nós não tivéssemos acesso a tudo que a gente tem acesso hoje para impulsionar os nossos negócios. Se a gente evoluir mais no tempo, hoje, 2018, são 260 empresas que atingiram o valor de $1 bilhão e que não existiam há pouco tempo atrás. Esse mundo que a gente está vivendo é um mundo em que robôs são capazes de fazer o que este robô está fazendo. Que a gente olhando, caramba, o robô consegue pular, ele pula de um lado para o outro, vira de frente para trás, de trás para frente, e o melhor está por vir agora. Vejam o que esse robô é capaz de fazer. Esse robô se chama Atlas, é um robô criado por uma empresa chamada Boston Dynamics. Ele é capaz de dar piruetas. Mas sabem o que é o mais fantástico a respeito desse robô? Ninguém programou esse robô para andar e dar piruetas. Como ele é capaz de fazer isso? Aprendendo sozinho. O que esse robô foi programado foi para entender a física envolvida no processo de caminhar. Exatamente como uma criança. E a partir disso, ele foi aprendendo sozinho a adquirir equilíbrio, a caminhar, a andar, em alguns momentos caindo, até chegar ao ponto em que ele finalmente sozinho aprendeu como fazer isso que ele faz. Esse vídeo que vem agora é um vídeo mais recente, que mostra o mesmo Atlas fazendo aquilo que ele já sabe fazer, aprendendo sozinho. Esse robô hoje é capaz de fazer parkour. E ninguém ensinou o Atlas como fazer parkour. Esse mundo que a gente está vivendo é um mundo fantástico. Quem reconhece essa imagem que está na tela? O problema dessa imagem é que ela entrega a idade, né? Porque isso é um desenho da década de 80, 90.
Mas ele, quando eu falo isso, o pessoal fala, não, mas Jetsons é atemporal. Eu concordo. É fascinante aquele desenho. E lá na época dos Jetsons, década de 80, década de 90, os Jetsons tinham uma assistente, que era essa robô, chamada Rosie. E a gente sonhava com um mundo do futuro em que teríamos uma Rosie nas nossas casas para nos ajudar. Esse mundo chegou. Só que o robô que nós temos na nossa casa não se parece com a Rosie. Ele se parece com isso que está na tela. Quem já teve a oportunidade de interagir com isso que está na tela ou sabe o que é? Isso é um robô chamado Alexa, comercializado pela Amazon. Ô Alan, mas peraí, a Amazon não é uma empresa de comércio eletrônico, a loja de tudo? Percebam que tem algumas coisas interessantes acontecendo no mundo. A maior empresa de comércio eletrônico do mundo é hoje uma das maiores empresas de inteligência artificial do mundo. Esses dispositivos têm um software instalado que se chama Alexa. E a Alexa dá a você a possibilidade de se sentir por um dia o Homem de Ferro. Quem assistiu o Homem de Ferro? Lembra que ele tinha um robô? Ele tinha um mordomo chamado Jarvis. E ele acordava e falava, bom dia, Jarvis. E o Jarvis respondia. E ele perguntava ao Jarvis como estava o trânsito. E o Jarvis respondia. E ele perguntava ao Jarvis como estava o clima. O Jarvis respondia. Ele ordenava ao Jarvis que fizesse café. E o Jarvis fazia. A Alexa faz exatamente as mesmas coisas. Eu tenho Alexas instaladas em todos os cômodos da minha casa e no meu escritório. Quando eu chego no meu escritório, eu digo, Alexa, cheguei. A Alexa imediatamente liga a televisão, liga o receptor de TV a cabo, tira o som da televisão e sintoniza o receptor de TV a cabo na Globo News. Ela liga o meu som, a minha caixa de som, falante, coloca para tocar a música que ela sabe que eu quero que escute naquela semana, que casualmente essa semana era jazz. Ela liga o meu ar-condicionado e coloca na temperatura de 22 graus. A Alexa que eu tenho no meu quarto, quando eu vou dormir, eu digo a ela, Alexa, você pode me acordar amanhã, por favor, às 6 horas da manhã? Ela me acorda. Se eu achar que estou com preguiça, que não vou acordar porque vou dormir pouco, eu posso dizer, Alexa, você pode me acordar amanhã tocando rock pauleira? E ela me acorda ao som de Iron Maiden, para que não haja possibilidade que eu continue dormindo. E se eu estiver sem sono, eu digo para a Alexa o seguinte, Alexa, me ajuda a dormir? Sabe o que ela faz? Ela começa a tocar sons de cachoeira com passarinhos cantando. É absolutamente sensacional. Sabe quanto custa um robô desse para ser colocado na sua casa? $50. Pouco menos de R$200. Mas sabe o que é mais ainda fascinante? Um robô de $50 que é capaz de fazer tudo isso que a gente está falando, é capaz de tomar decisões. Essa matéria foi publicada na internet, um fato que aconteceu nos Estados Unidos há pouco tempo. Um casal que tinha uma Alexa instalada começa a brigar, e a briga cresce. Seu filho disso, sua filha daquilo, seu desgraçado, sua desgraçada, começam a se xingar, começam a se ameaçar, eu vou te matar, vou te espancar, vou te bater, vou arrebentar sua cabeça. Em 10 minutos a polícia toca a campainha do casal. Quem chamou a polícia? Alexa. Quem mandou a Alexa chamar a polícia? Absolutamente ninguém. Ela entendeu que havia uma situação de emergência e ela decidiu chamar a polícia. E como se tudo isso não bastasse, a capa da Time, de algumas semanas atrás, afirma categoricamente que em 2045, todos nós nos tornaremos imortais. Um mundo em que seremos imortais. Nós não vamos ainda viver para sempre nos nossos corpos, que ainda estão se deteriorando, mas nós vamos poder fazer um transplante da nossa consciência para uma forma de inteligência artificial, essa sim, que vai poder viver para sempre. E aí, isso exemplifica de uma maneira bastante categórica o tipo de mundo em que a gente vive. É um mundo de velocidade, é um mundo em que as coisas estão acontecendo num ritmo em que é muito difícil conseguir acompanhar aquilo que está se transformando. E é por isso que hoje a gente fala tanto no AAA e que tantas empresas estão investindo tanto naquilo que a gente chama de cultura de inovação. O que a gente quer dizer com cultura de inovação? Cultura de inovação é hoje a única fonte de vantagem competitiva sustentável. A gente por muito tempo achou que tecnologia podia assegurar para os nossos negócios vantagem competitiva. Hoje a gente sabe que isso não existe. Por quê? Porque a tecnologia está disponível para todo mundo, baratinho, acessível, e todo mundo entende como usar. Agora, tem uma coisa que não dá para ser copiada. E essa coisa chama-se cultura. É a mentalidade das pessoas dentro de uma empresa que torna uma empresa única. Por isso que ela é hoje a maior fonte de vantagem competitiva. Todos vocês já ouviram falar numa empresa chamada Toyota, a terceira maior montadora do mundo, que já foi a primeira em alguns momentos da história. Há 20 anos atrás, a Toyota era uma montadora sem qualquer
relevância no mercado mundial. E ela se torna a maior montadora do mundo. Por quê? Porque ela inventou um negócio chamado Sistema de Produção Toyota. Toyota Production System. Se você pegar o teu celular nesse momento e fizer uma busca no Google, o Google vai te mostrar milhões de páginas explicando detalhadamente como funciona o sistema de produção Toyota. Alguém conseguiu copiar? Não. Por quê? Porque não são os processos. São as pessoas que fazem o sistema de produção Toyota acontecer. É a cultura japonesa, é a cultura que está instalada lá dentro que torna isso possível. E aí a gente se pergunta, mas como é que a gente cria, então, essa tal dessa cultura de inovação? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Se a gente não entende tanto assim de tecnologia, embora seja recomendável que entendamos, há esperança, sabem por quê? Porque aquilo que cria a inovação não é a tecnologia. Se uma cultura de inovação é feita pelas pessoas, aquilo que é capaz de criar essa cultura de inovação são exatamente as pessoas. E é para isso que a gente precisa entender que é importante, importantíssimo, a gente promover o que eu chamo de transformação do modelo mental. O que é modelo mental? Tem uns gurus aí, né, a gurusada, que gosta de vender consultoria e falar difícil. Eles falam muito em mindset. Temos que mudar o nosso mindset como se fosse uma coisa meio surreal. Vamos falar português claro. A gente está falando aqui de modelo mental. Modelo mental é aquilo que a gente tem dentro da cabeça que orienta a nossa forma de se relacionar com o mundo. É simples assim. Qual é a diferença entre essas duas situações que aqui estão nessa tela? Uma pessoa sem a perna na academia fazendo exercício. E uma pessoa absolutamente perfeita e saudável, deitada num sofá, com um saco de salgadinho e um controle remoto no chão. A única coisa que diferencia essas duas pessoas é um negócio chamado modelo mental. A gente fala de crise. Vocês conhecem empresas que deram certo e prosperaram na crise, sim ou não? Claro que sim. Por quê? Modelo mental. É a forma como eu enxergo aquilo que está à minha volta. Se eu achar que a crise vai acabar com o meu negócio, a crise vai acabar com o meu negócio. Simples assim, pode encomendar o caixão. Agora, se eu entendo que a crise é difícil, eu não estou falando que a crise é boa, eu seria irresponsável em afirmar que uma crise é uma coisa boa. Mas a crise pode trazer oportunidade. A crise pode dar origem a segmentos de negócios que não existiam. A crise pode redirecionar o fluxo de capital e de dinheiro e eu posso me posicionar nos novos caminhos que esse fluxo de capital está percorrendo. O modelo mental determina a forma como a gente se relaciona com o mundo. E aí é muito importante a gente entender de partida, de saída, que o que faz a diferença não é a tecnologia, são cada vez mais as pessoas. Porque essa coisa de empresa inovadora é algo que não existe, por incrível que pareça. Mas como assim, Alan? Está todo mundo falando de inovação, vocês estão falando de inovação, vocês criaram o AAA para falar de inovação. Como assim não existe empresa inovadora? É simples. Vou bater na mesma tecla mais uma vez, não é a empresa, são as pessoas que fazem uma empresa inovadora. Vocês provavelmente têm visto isso em matéria de revista, de jornal, de televisão, em tudo quanto é canto. Um monte de empresa para ficar moderna faz isso que está aqui na foto. Bota um escorregador no meio do escritório, uma piscina de bolinha, uma mesa de ping-pong, uma mesa de sinuca. E aí começa a se achar a empresa mais inovadora do planeta. Isso não se chama inovação. Sabe como é que isso se chama? Desperdício de dinheiro. Porque não é isso que faz a empresa inovadora. Adianta alguma coisa você ter um escritório magnífico com escorregadores, piscinas de bolinha e mesas de ping-pong, com as pessoas jogando dardo num alvo na parede, com times que são retrógrados, com uma mentalidade que não conseguem entender a dinâmica pela qual o mundo e os negócios estão passando? Não adianta absolutamente nada. A gente tem que entender que o que faz a diferença são as pessoas. E aí, a liderança, vocês, tem um papel absolutamente determinante. Porque é o líder que molda essa cultura. Eu costumo contar uma história que é simples e até relativamente cômica, que ilustra como é que isso funciona. Minha mãe conta que quando eu nasci, há 46 anos no Rio de Janeiro, ela fumava muito. E, na verdade, ela fumou a vida inteira até meu filho mais velho, o Luca, nascer. O Luca tem 16 anos, portanto, ela fumou até 16 anos atrás. E ela conta que quando ela ficou grávida, ela foi no médico. E ela fumava muito. E o médico disse: Dona Ruth, a senhora não pode fumar. Ela falou: mas doutor, eu não consigo. Eu sou viciada, eu não consigo largar. E o médico, naquela época, 46 anos atrás, mais permissiva, disse para ela o seguinte: Dona Ruth, então eu vou fazer um acordo com a senhora. Eu vou deixar a senhora fumar 2 cigarros por dia. Um de manhã e um à tarde. Quando der muita vontade, a senhora vai lá e fuma, mas são 2 por dia, ok? Ela saiu do escritório felizinha, porque o médico deixou ela fumar. Minha mãe é meio aceleradinha, meio louquinha até hoje, está com 79 anos, mas continua no mesmo espírito. E aí ela disse que ela, naquela ansiedade, quando saiu do escritório do médico, ela não se lembrava direito do que o médico tinha dito, ela só se lembrava do número 2.
E aí ela fez o que ela achou por bem com esse número 2. Ela passou a minha gravidez fumando 2 carteiras de cigarro por dia, ao invés de 2 cigarros. Eu costumo dizer que Deus protege as criancinhas, os bêbados e os filhos de mãe fumante, porque, como vocês podem perceber, não me fez nenhum tipo de problema no desenvolvimento o fato dela fumar 2 carteiras de cigarro. Muito bem, eu nasço um bebê grandão, gigantão, desde pequenininho, careca. Minha mãe disse que eu era lindo, eu não sei como é que um bebê careca pode ser lindo, é coisa de mãe. Mas ela andava comigo pela rua e as pessoas olhavam aquele bebezão, e ela conta orgulhosa, né? As pessoas paravam e olhavam, nossa, que bebê lindo, como ele é grande, que idade ele tem, 1 ano? E ela dizia, toda feliz e pavoa, não, ele só tem 8 meses. E as pessoas diziam, nossa, mas ele é muito grande, o que a senhora dá para esse menino? É fermento? E ela dizia, não, é nicotina, essa é minha mãe. Mas aí eu cresço, chegou a adolescência e minha mãe, muito zelosa, me orienta a não fumar, é claro. Alan, jamais fume na sua vida. Isso é um veneno, isso dá câncer, isso queima dinheiro e tal. Só que ela falava isso tudo segurando o cigarro na mão. O que vocês acham que eu fiz quando cheguei na adolescência? É óbvio que eu fui fumar, porque com o perdão da expressão, eu estou cagando e andando para o que ela está falando, o que me interessa é o que ela faz. Funciona exatamente do mesmo jeito nas nossas empresas. Você pode falar, gargantear aquilo que você quiser, as pessoas não estão te ouvindo, as pessoas estão te observando, as pessoas estão vendo o seu comportamento. E é isso que vai ditar a cultura que se instala dentro da sua empresa. Para isso a gente precisa, para desenvolver essa mentalidade, a gente precisa do que eu chamo de visão não convencional. Porque o conceito de modelo de negócio, o conceito de ramo, de segmento, isso está completamente borrado, esses limites não existem mais. Por exemplo, vocês já ouviram falar nessa empresa? Empresa chamada Maersk, transporte de containers de navios, maior empresa do mundo do segmento. Sabe qual é a empresa no mundo que mais investe em impressoras 3D hoje? A Maersk. Mas peraí um pouquinho, ó. A empresa tem navio, container, ativo. Por que ela está investindo em impressora 3D? Por que vocês acham? Porque uma visão convencional do mercado, eu sou uma empresa que transporta container de navio. Portanto, eu tenho que monitorar o meu mercado para evitar disrupção, para evitar que chegue alguém me tire do mercado. Como é que eu faço isso? Olha, eu começo a olhar à minha volta. Será que alguém está criando um navio maior? Será que alguém está criando um navio mais eficiente? Será que o transporte por drones vai ao ponto de ser feito transatlântico, cruzando oceanos? Essa é a visão convencional. Alguém que entende a nova dinâmica do mercado não olha dessa forma. Ele olha para o fato de que com o barateamento e disponibilidade da tecnologia, em menos de 1 ano, todos nós vamos poder ter uma impressora 3D em casa. Ela vai custar $100 e todo mundo vai ter uma impressora 3D. No mundo em que nós temos uma impressora 3D em casa, não vai fazer nenhum sentido você comprar um negócio na China e ficar 3 meses esperando para chegar na sua casa. Sabe por quê? Você vai fazer o download do arquivo e vai imprimir na sua casa. Quem voou de avião nos últimos tempos, muito provavelmente andou num avião cuja turbina tem peças impressas por impressora 3D. Esse é o nível de confiabilidade da tecnologia. Só falta a disponibilidade de chegar até as nossas casas. Isso não vai demorar para acontecer. Conhecem a Hershey's? Chocolate? Chocolate dizem que é uma das melhores coisas do mundo. Eu tendo a concordar, embora não seja assim tão apaixonado por chocolate. Dizem que chocolate é capaz de curar quase tudo. Cura dor de cabeça, cura TPM, cólica menstrual, cura dor de corno, cura tudo. A Hershey's é uma das empresas maiores do mundo que produzem chocolate, certo? Essa é a visão convencional. Porque na visão da Hershey's, que não tem visão convencional, eles não se auto-intitulam mais como uma empresa de chocolate. Eles se auto-intitulam como uma empresa de informação. Por que informação? O mesmo raciocínio. Isso que vocês veem nesse vídeo não é um protótipo, não é um exercício de futurologia. Isso é uma impressora 3D feita pela própria Hershey's que imprime chocolate. No mundo em que você vai ter uma impressora 3D na sua casa que imprime chocolate, a Hershey's não vai te vender o chocolate. A Hershey's vai te vender a fórmula do chocolate. A fórmula do chocolate é informação. A gente está vivendo num mundo em que a gente tem que adquirir consciência de que a gente tem que evoluir de uma visão de produto para uma visão de experiência. Ninguém compra mais produto. Alguém que chega num posto de gasolina, para a gente ser bem pontual, não vai atrás de gasolina apenas. Gasolina é o produto. E aí como é que eu diferencio o produto gasolina? Já pararam para pensar nisso? Não tem diferença. É uma commodity, é um produto como outro qualquer. Agora, quando eu mudo essa visão para a experiência, algumas coisas interessantes acontecem. Senhores da plateia, eu gostaria da sua ajuda nesse momento. Imagine que amanhã, pela manhã, ao acordar,
quando vocês se dirigirem ao banheiro e forem fazer a barba, ao invés de ter um aparelho para fazer a vossa barba, que tem 3 ou 4 ou 5 lâminas, como esses que nós estamos acostumados a utilizar, que diferença vai fazer na vida de vocês se vocês encontrarem um aparelho que tem 6 lâminas e vocês puderem se barbear com esse aparelho de 6 lâminas? Vai fazer alguma diferença? Nenhuma. Desde que eram 2 lâminas que não faz mais diferença. Só que empresas de visão convencional só conseguem enxergar inovação pelo viés do produto. A indústria olha para o mercado. Puxa, as pessoas fazem barba de navalha, é um negócio meio medieval. Vamos lançar um produto que tem 2 lâminas num aparelho descartável? Baita inovação, faz um baita sucesso. Qual é a visão tradicional da indústria? Temos que continuar inovando. Qual é a próxima inovação a seguir de um barbeador com 2 lâminas? É um barbeador com 3 lâminas. Na sequência vem um barbeador com 4 lâminas e depois vem um com 5. E agora a fronteira é o barbeador de 6 lâminas. Daqui a pouco vai ter um de 15 lâminas que a gente vai cortar um pedaço da orelha quando passar no rosto, porque não vai ter rosto suficiente para caber tanta lâmina. Visão convencional. Produto. Enquanto isso, a gente observa a explosão disso que está na tela. Verdade ou mentira? Percebem isso, sim ou não? Para todo lado que a gente olha tem uma barbearia artesanal. Por quê? Porque não é produto, é experiência. Eu vou lá, não é para cortar o cabelo, nem fazer a barba com 1, 2 ou 15 lâminas. Eu vou lá porque tem uma experiência sensacional, porque o lugar é bacana, porque toca uma música agradável, porque eu tomo uma cerveja, um vinho, um uísque, porque o papo do barbeiro é legal, ele não enche o meu saco e tudo funciona com maestria. Sabe qual é a consequência disso? Quando eu proporciono uma boa experiência, o produto vai a reboque. Eu tenho produtos no meu armário do banheiro para partes do meu corpo que eu não sabia que existiam. Por que isso funciona assim? Porque eu estou lá sentado na cadeira, mó legal, barbeiro, gente boa pra caramba, a música tá legal, a cerveja tá gelada, pô, tá o maior clima. Aí ele vira para mim e diz, Alan, pô, te mostrar um negócio aqui, ó. Um pozinho que saiu aqui, que a gente está distribuindo, que faz engrossar o cabelo. É o quê? Pozinho para engrossar o cabelo? Eu quero 3 potes desse negócio aí. Eu nunca usei. E acho difícil que use. Mas eu comprei. Porque na hora que eu estou na experiência, não interessa se eu vou usar ou se eu não vou usar. Está embutido na experiência, o produto vem a reboque. E aí, falando em produto, uma curiosidade, né? Quantas lâminas são usadas numa barbearia artesanal para se fazer a barba? Mentira, é meia. Porque quebra a gilete no meio e só usa metade. Percebem? Não é o produto, essa visão é arcaica, essa visão é defasada. A gente tem que olhar para a experiência. A gente tem que mudar a visão de preço para valor. Preço, pô, o preço, brigar por preço não dá para brigar por preço. É uma briga em glória, ninguém consegue vencer a briga quando ela está estabelecida por preço. A gente tem que começar a pensar em valor. E aí, eu tenho um exemplo que eu sei que o Arthur vai explorar em mais profundidade, mas só para vocês entenderem e aquecerem a ideia do que a gente quer falar quando fala de valor. Isso é um cartão que eu adquiri no aeroporto de Curitiba. Me custou R$299. E ele é um cartão que não tem nenhuma tecnologia. Nem tarja magnética não tem, que dirá um chip. É um cartão assim, ó, vagabundo, imprime na esquina esse troço. Ele faz o seguinte, me permite furar a fila do raio-x no aeroporto de Curitiba. Tem um guichê exclusivo para o Fast Track. Eu vivo no aeroporto. E qual é o drama do aeroporto? Quando você calcula o tempo que você precisa, você nunca sabe a maldita fila do raio-x. Então você sempre tem que chegar com mais tempo sobrando do que deveria. Esse negócio aqui me devolve 15 minutos, no mínimo, a cada vez que eu vou ao aeroporto de Curitiba. Eu vou ao aeroporto de Curitiba 3 ou 4 vezes por semana. Portanto, esse troço aqui me devolve 4 horas da minha vida, no mínimo, todo mês. Quanto vale isso? Fucking priceless. Eu pagava 4.000 ao invés de 400 para ter um negócio desse. Percebe? Percepção de valor. E aí o lance bacana é o seguinte, qual é a inovação dessa desgraça? Qual é a tecnologia dessa desgraça? Não tem tecnologia, é rudimentar. A inovação não está na tecnologia. A inovação está na possibilidade de criar um valor que seja percebido pelo teu consumidor. E por último, antes da gente caminhar para o encerramento, de fazer negócio para novos modelos de negócio. A tecnologia e todas as transformações que estão acontecendo à nossa volta
que estão tornando necessária a mudança de mentalidade, a qual eu estou me referindo, tem proporcionado o surgimento de modelos de negócio que são radicalmente diferentes daqueles que a gente conhecia. Tem alguns exemplos interessantes. A gente hoje fala muito de servicialização, e isso atinge diretamente o segmento de vocês. O que é servicialização? As empresas estão buscando de todas as formas caminhar na direção do valor pelo viés do serviço. Por exemplo, hoje no aeroporto de Schiphol, na Holanda, existe um contrato assinado com a Philips para provimento de ANSI lumens. O aeroporto de Schiphol, na Holanda, não compra mais lâmpada. Ele contrata o serviço de iluminação, e o problema de quem vai iluminar o aeroporto é da Philips, não é do aeroporto. A Michelin, na França, vende assinatura de pneu. Como assinatura de pneu? Simples, frotas de caminhão não compram mais pneu. Elas compram a disponibilidade do pneu em boas condições para que possam rodar. De quem é a responsabilidade por prover isso? Da Michelin. O cara do caminhão não tem que entender de pneu, quem entende de pneu é a Michelin. O cara do aeroporto não tem que entender de iluminação, quem entende de iluminação é a Philips. Isso está acontecendo em todos os segmentos. Por quê? Porque quando a gente fala de servicialização, a gente gera um negócio chamado receita recorrente. Trabalhar com negócios que não geram receita recorrente é uma desgraça. Porque a gente faz negócio hoje e amanhã tem que ir atrás do próximo negócio. Porque o esforço de venda se acaba no momento da venda. Quando eu trabalho com modelos de negócio orientados à servicialização, eu tenho modelos de negócio cujo esforço de venda gera uma receita que é perene ao longo do tempo. A gente está falando de modelos de negócio de desintermediação. Isso também impacta diretamente o segmento de negócios de vocês. Não é por acaso que os bancos estão sofrendo tanto. Lá em Curitiba tem uma startup chamada Transfira. A Transfira é uma startup que transfere. Como é que isso funciona? Simples. Como é seu nome? Wagner. Wagner, você tem conta em que banco? Itaú. Eu tenho conta no Santander, Wagner. Me ajudem com o seguinte, eu preciso transferir R$100 da minha conta do Santander para a conta do Itaú do Wagner. Como é que eu faço isso? TED. Quanto custa um TED? 10, 12, 14, depende do relacionamento com o banco. Não vai custar menos de 10. Então, no mundo convencional, para mandar R$100 da minha conta do Santander para a conta do Itaú do Wagner, eu gasto 10% do valor que eu vou mandar. Faz sentido isso? Aí aparece um negócio chamado Transfira, que é uma startup de uns meninos meio maluquinho. Aí eles criam um aplicativozinho lá que faz o seguinte: eu preciso mandar R$100 da minha conta do Santander para a conta do Itaú do Wagner. Como é que eu faço? Eu mando R$100 da minha conta do Santander para a conta da Transfira, do Santander. Quanto eu paguei? 0. E a Transfira, por sua vez, manda R$100 da conta dela, do Itaú, para a conta do Wagner do Itaú. Quanto ela pagou? 0. E a Transfira me cobra um fizinho, R$1,99, R$2,99, que é muito mais barato do que o banco cobrava. Desintermediou o banco se tornou obsoleto, não serve para nada. Percebem? Isso é desintermediação. E a grande sacada é o seguinte: qual é a tecnologia que proporcionou isso? É trivial, é um aplicativo babaca que todo mundo faz, qualquer menino no segundo ano de faculdade faz um aplicativo. A sacada é a inteligência de usar isso. Percebem como não depende de dinheiro, não depende de sofisticação, depende de modelo mental, de enxergar o mundo com olhos de um mundo exponencial. Isso faz toda a diferença. E aí vamos entrar no segmento de vocês. Essa foto é uma foto tirada há 8 anos atrás, na Rota 66, de uma viagem que nós fizemos lá com um grupo de amigos. Um posto de gasolina. Na época em que esse posto de gasolina existia na Rota 66, vender gasolina era a coisa mais fácil do mundo. Tinha pouco, não tinha concorrente, as pessoas não tinham escolha. Era um mercado muito parecido com aquele mercado lá do Ford T, naquela época. Esse é um posto daquela época, mais ou menos. Esse mercado continua existindo até hoje? Acabou. Vocês sabem disso? Muitíssimo melhor do que eu. E quais são as alternativas que a gente tem no mundo em que os postos começam a ter essa cara, essa configuração? A gente começa a pensar, por exemplo, que o segredo está no serviço. O frentista faz a diferença. Verdade. Mas só meia verdade. Sabe por quê? Porque a gente está caminhando para um mundo em que mais cedo
ou mais tarde, não vai ter frentista. É fato. Ah, pode brigar, pode demorar, mas não faz sentido ter frentista. É igual ter ascensorista. Vocês vão em prédio que tem ascensorista até hoje ou não? Hoje eu saí de um no Rio de manhã, ascensorista. Que lógica tem isso? Mais dia, menos dia? Esse ascensorista vai desaparecer? Então, só o atendimento, que é aquilo que era o diferencial, já não é mais suficiente. Ele é importante, volto a dizer, mas ele já não é mais suficiente. Ele é importante porque acontece toda hora, né? Outro dia, eu voltando de viagem lá no interior do Paraná de carro, paro no posto, rapaz do céu, eu queria pegar aquele frentista desgracento e dar na orelha dele para ver se ele se mexia, porque o cara estava a meio por hora. Isso impacta completamente algo sobre a qual o Arthur vai falar muito, que é a experiência do cliente. Não dá para proporcionar uma experiência como essa. Até porque qual é a coisa mais valiosa que cada um de nós tem hoje? É um negócio chamado tempo. O mínimo que eu posso fazer pelo cara que vai no meu estabelecimento é respeitar o tempo dele. Isso faz toda a diferença. Mas aí a gente olha para os postos cada vez mais, e vocês sabem disso, criando alternativas, se tornando centros de conveniência. Padaria. Por que padaria? Porque todo mundo tem que comprar pão todo dia. Gasolina nem todo dia. Então o cara que tem que comprar pão pode parar no meu posto. Esse é o tipo de raciocínio. Tem que expandir esse raciocínio. A gente, quando olha para os Estados Unidos, a gente vê um negócio chamado Amazon Locker instalado em tudo quanto é 7-Eleven. Quem já viu isso funcionando? Amazon Locker é um dispositivo, é um armário como esse que vocês estão vendo, que resolve para nós brasileiros, então, um baita de um problema. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente gosta de comprar umas coisinhas ou outra, né? Que é mais barata, a tecnologia que tem lá não tem aqui. Só que tem um problema. Nem todo mundo tem amigo lá para mandar entregar. A gente mandava entregar no hotel. Os hotéis perceberam, o modelo de negócio do hotel está mudando. O negócio do hotel não é mais vender hospedagem, é vender serviço. E aí ele presta o serviço de guardar dos seus pacotes, o que come um pedaço da economia, tá certo? A Amazon resolveu esse problema para você. Você pode informar o seu CEP na hora que você faz a compra. O CEP do lugar onde você está, vou estar em Miami, você informa lá o CEP do seu hotel. E a Amazon te mostra onde é que tem um Amazon Locker próximo de você. Esse Amazon Locker é um armário dentro de uma loja 7-Eleven. Tem outros estabelecimentos também, mas a 7-Eleven é a maior rede onde eles instalam o Amazon Locker. E você chega lá na Amazon Locker com o seu celular, mostra um código de barra para uma tela que está lendo o seu código de barra. Essa tela que está ali no meio, ela te reconhece e diz: olá, Alan, com uma carinha rindo. Seja bem-vindo. Suas encomendas estão no armário 2, 7, 15 e 23. E as portinhas começam a abrir. Flup, flup, flup. E as mercadorias estão lá dentro. Sabe quanto o 7-Eleven ganha para fazer isso? Eu não conheço a fundo o modelo de negócio, mas eu tendo a crer que não ganha nada. Mas ele ganha gente circulando pela loja. Porque o modelo de negócio desses postos não é vender combustível há muito tempo. Porque não pode mais ser. Porque do mesmo jeito que o frentista um dia vai desaparecer, eu não sei se os postos de vender gasolina também não estão caminhando mais dia menos dia para isso. Por isso que a gente tem que ampliar a percepção do modelo de negócio. Para fazer esse processo de ampliar o leque de possibilidades que a gente tem de ganhar dinheiro, agora, vejam essa matéria, Feira de Inovações na Alemanha lança a ideia de levar os postos de combustível até o cliente. Por que dirigir até um posto de gasolina se o posto de gasolina pode ir até você? E isso acontece de maneira inteligente. Tem um dispositivo no carro de inteligência artificial que quando o tanque do combustível chega no nível mínimo, ele manda um aviso para uma central que dispara um carro para ir lá abastecer o carro do cara. Eles já estão fazendo isso. Isso não é o mundo do futuro, é o mundo de daqui a pouco, é o mundo de muito em breve. Um exemplo de como essa mentalidade tem que funcionar. Essa semana eu fiz um workshop numa empresa do segmento automobilístico em Curitiba, uma indústria que fabrica máquinas de levantar e baixar vidro, porta de carro, acionador de porta-malas e tal. Sabe o que esses caras perceberam? Se eles ficarem fabricando isso, com o modelo de negócio do carro mudando, porque a gente não sabe mais se vai ter carro para todo mundo. Talvez a gente tenha carros compartilhados. Talvez o modelo de negócio da montadora mude e passe a vender mobilidade e assim por diante. Esses caras enxergaram o seguinte: se a gente ficar fazendo máquina de levantar vidro e porta de carro, nós estamos mortos. Sabe qual é o negócio desses caras e como que eles estão se posicionando? O nosso negócio é acesso. Acesso ao carro hoje. Mas amanhã pode ser o acesso ao Amazon Locker. Não tem uma portinha lá que tem que abrir e fechar? Eles podem entrar e começar a fabricar isso, porque o know-how de fabricação é muito parecido, a tecnologia é muito parecida. Eles podem fabricar acesso a um monte de coisa que precisa de acesso. Expansão da percepção a respeito do modelo de negócio. E no extremo dessa história toda,
Os carros elétricos já estão sendo vendidos no Brasil. Você pode sair daqui e numa concessionária da Renault e sair de lá dirigindo um Zoe, que não usa gasolina. Isso não é futuro. Já acontece. Sai agora, vai ali na Renault. Tem uma Renault aqui que é credenciada. E você sai de lá dirigindo um Zoe, um modelo 100% elétrico. Aqui no Brasil, custa R$140 mil. Ainda é um preço inacessível. Ainda, porque com escala esse preço vai baixar. E esse carro não usa combustível. Percebem a importância de ampliar a nossa visão a respeito do tipo de negócio no qual a gente está? E aí, para encerrar, eu quero contar uma rápida história para vocês, nos 7 minutos que eu ainda tenho sobrando, a respeito de trilhas menos percorridas. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que tem 2 minutos, que é um vídeo que foi gravado no dia em que essa foto foi tirada. Essa foto foi tirada há 2 anos atrás. Eu e esse amigo meu que está comigo na foto, estávamos aqui no meio da Sibéria, numa viagem que fizemos de moto pela rota transiberiana, saindo de Moscou, atravessando toda a Sibéria, rodando 10 mil quilômetros, passando por 8 fusos horários até Vladivostok. Antes de mostrar o vídeo, eu só quero esclarecer uma coisa. Na foto só aparece uma moto, mas é porque a outra moto está fora, tá? Ninguém foi na garupa de ninguém, não teve nada dessas coisas, ok? Tem 2 motos, está todo mundo com a sua moto, tudo sem problema nenhum. Mas nesse dia que nós paramos aí no meio do caminho, eu gravei o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora e que eu vou comentar em seguida para passar a bola para o Arthur. Olá, tudo bem? Alan Costa falando. Mototerapia de hoje meio que em êxtase com tudo que a gente está vendo aqui. Eu já gravei uma mensagem parecida com essa numa outra circunstância, passeando por um outro lugar, mas depois de percorrer esse trajeto que a gente está percorrendo aqui agora, a gente está na região mais remota da Sibéria. A gente está, enfim, percorrendo os caminhos efetivamente menos percorridos. E a beleza daquilo que a gente está vendo aqui, o vídeo aqui nas minhas costas vai conseguir mostrar um pouquinho disso, mas não muito. Por mais bonito que seja, não dá para explicar o que é estar percorrendo isso daqui. E eu resolvi parar para reforçar essa mensagem que, como eu já disse, em algum momento eu já dei. As melhores paisagens jamais se revelam para quem se contenta em percorrer as trilhas mais percorridas. Se você quer fazer alguma coisa diferente da sua vida, se você quer conquistar coisas extraordinárias, se você quer presenciar as melhores paisagens, é preciso ter coragem, determinação e resiliência para escolher percorrer as trilhas menos percorridas. São elas que sempre e inequivocamente acabam levando as grandes recompensas. A gente está super feliz de estar podendo percorrer esse caminho, e eu fiz questão de parar aqui no meio da estrada para gravar esse vídeo rapidinho para compartilhar essa mensagem com você. Lembra-se disso, as melhores paisagens jamais se revelam àqueles que se contentam em percorrer as trilhas mais percorridas. Quando a gente começou a falar para os amigos, para a família e tal, que ia viajar para a Rússia de moto, para a Sibéria, o povo achou que a gente tinha enlouquecido, né? Pô, isso é ideia de jirico, quem é que vai para a Sibéria de moto? Pô, mas aquilo não fica debaixo de neve? Não, veja bem, 2, 3 meses por ano a neve derrete e tal. E aí o povo começou a criar as fantasias que queria, né? Vocês vão ser sequestrados por um espião da KGB, vocês vão se contaminar com a radioatividade lá da usina de Chernobyl, vai dar problema. Assim não deu problema nenhum, foi uma viagem. Lógico que deu problema, a gente viaja para enfrentar os problemas, né? A gente, por exemplo, teve uma moto quebrada em Omsk. Já ouviu falar em Omsk? Omsk é uma cidadezinha que tem lá no tabuleiro de War. No tabuleiro de War, quem jogava War na infância, adolescência, tem lá oh meu Deus, de Moscou, Vladivostok, e tem Omsk, que é uma cidade onde Dostoiévski ficou exilado um tempo, e ele escreveu uma ode a Omsk, dizendo que Omsk é um lugar tão desgraçado que até os cachorros fogem de lá. E a gente ficou 3 dias preso lá com um disco de embreagem quebrado. Sabe como é que troca o disco de embreagem de uma BMW, de uma moto BMW? Você separa a moto no meio, literalmente. Você tem que, a metade da moto vai para lá, a metade da moto vem para cá, e você tira o disco, fica bem no meio ali do cardan, aí você põe o disco no lugar. Como é que você comunica com um russo desse tamanho assim? Sabe aquele short Adidas que os boleiros usavam na década de 80, bem apertadinho assim, parece short de cantor sertanejo? O cara só usava aquele short, que era o mesmo nos 3G que nós fomos lá, uma chineleta de dedo, sem camisa, sem nada, numa oficina que cuidava de moto, passando por carro, passando por barco. Mas não era um barquinho, era um barco também dessa sala. Você tinha um barco lá, o cara mexendo no motor e tal. O cara mexia em tudo, era um dinheiro aeronáutico russo que estava lá de férias mexendo nos negócios. Você olha aquilo e você fala, isso não vai dar certo nunca. Com detalhe, você tem que se comunicar com o cara em russo, é claro, porque o cara só fala russo. Aí é Google Translator para lá, para vir a peça de Moscou, etc. e tal. Tudo é parte da aventura, tudo é parte do processo.
né? Mas eu gosto dessa história pelo seguinte: eu viajo muito de moto, é um hobby que eu levo bem a sério. Vocês já viram, né? Tinha lá a foto da Rota 66 e tal, eu acabo usando isso nas palestras, nas histórias. Então eu já viajei muito e já vi estradas sensacionais. Eu já rodei a Austrália de moto, já rodei a África do Sul de moto, já rodei Marrocos até o Saara de moto, já rodei a América do Sul aqui tudo, o que você imaginar, a Rota 66 e tal. Estradas magníficas. Mas eu nunca vi nada ao vivo tão absolutamente sensacional quanto a natureza da Sibéria no verão. A gente não espera, né? Porque você acha que aquilo deve ser um negócio meio desertão, é lindo, é deslumbrante, aquilo tem uma energia, uma força que é indescritível. Mas tem um detalhe, né? Só tem um jeito de ver. Tem que ir lá. A primeira viagem de moto que eu fiz foi uma viagem de Curitiba a Vitória. Viagem de merda, hein? Puta, essas estradas do Brasil é horroroso. Mas foi legal. Eu podia estar até hoje viajando de moto entre Curitiba e Vitória, se eu não tivesse tido a disponibilidade de aprender novos caminhos. Eu sei que vocês conhecem tudo sobre combustível, posto, distribuição, etc. e tal. Mas só isso não é mais suficiente. Isso continua sendo extremamente importante, determinante, vital. Mas a gente precisa adquirir a percepção que tem que aprender a pegar novas trilhas. E isso é fundamental por uma razão que a gente para pouco para pensar. Porque eu sei que vocês já ouviram isso antes. A gente anda pelos mesmos estados, todo mundo anda, vai chegar no caminho que todo mundo chega. Ai, que legal. Mas o que está por trás disso é que é pouco falado. O que está por trás disso é a nossa grande dificuldade de mudar. A gente fala isso o tempo todo. Para mudar é difícil. As pessoas não mudam. Nego não muda. Nego não avança, não sai do lugar. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos programados para isso. Não é culpa nossa. Não é culpa das pessoas. Nós somos treinados para isso a vida inteira. Minha filha Mariana, a mais nova, tem 2 anos. Meu passatempo predileto hoje é ver Mariana brincar. Eu passo horas a uma distância observando Mariana brincar. Sabem por quê? Porque quando eu vejo Mariana brincando, eu entro em contato com a essência do ser humano. Mariana explora o mundo à sua volta. Ela brinca, ela destrói, ela constrói, ela testa, ela vê o que acontece. Ela não tem noção de certo e errado. Ela não tem noção de risco, do que pode ou do que não pode, do que é aceitável ou do que não é aceitável. Mariana explora o mundo. Ano que vem, Mariana vai para a escola. Já escolhi a escola de Mariana, claro, sou um pai previdente, já me antecipei. Peguei uma escola construtivista, não convencional. Mas mesmo numa escola construtivista não convencional, eu já comprei algo sem o qual Mariana não iria para a escola no seu primeiro dia de aula. O que é? Uniforme. Uniforme. O que é que faz um uniforme? Uniformiza. Aí Mariana vai chegar na escola e vai fazer o que ela sabe: explorar o mundo. Sabe o que vai acontecer? Alguém vai começar a dizer o que pode e o que não pode. O que é aceitável, o que não é aceitável. O que está dentro do limite, o que está fora do limite. Perceberam a armadilha na qual todos nós fomos colocados na idade de Mariana? Aí a gente não sabe por que é tão difícil mudar, por que a gente se apega naquilo que sabe, por que a gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito, porque nós somos treinados para isso, a vida inteira. E aí Mariana vai crescer, vai chegar na escola, e aí piora a situação. Sabe por quê? Explico. Dê uma olhada na cadeira que você está sentado e sentada nesse momento. Dê uma boa olhada, sério, se perceba nessa cadeira. Sinta-se nessa cadeira, como é que está? Está confortável, não está? Está legal, não está? Muito bem, eu tenho agora 2 certezas. A primeira é que se você é muito grande, você está desconfortável. Eu aposto 10 contra 1. E se você é muito pequeno ou pequena, você está escorregando nessa cadeira. Aposto 10 contra 1. Sabem por quê? Porque essa cadeira foi criada, projetada, fabricada pela média, para um ser humano médio. A hora que esse evento acabar, a gente vai sair por aquela porta, vai dar um baita congestionamento ali. Sabe por quê? Porque essa sala foi projetada para um fluxo médio de pessoas. Essa sala está lotada. A gente vai chegar em casa à noite, vai dormir numa cama, num colchão. Se a gente for muito grande, fica com o pé para fora da cama. Eu sei bem do que eu estou falando. Se a gente for muito pequeno, dá para dar pirueta na cama. Rola para lá e rola para cá. Sabe por quê? Porque as camas em geral e os colchões em geral são fabricados pela média.
A gente vive num mundo que é projetado e criado para funcionar na média. Tudo aquilo que sai da média é repelido por esse mundo, por esse sistema. Some-se o fato de que entramos num sistema que nos uniformiza, ao fato de que esse mundo é um mundo criado pela média, e a gente tem o resultado que a gente tem. Mariana daqui a pouco chega na escola, vai começar a ter que tirar nota na média para poder passar na média, porque daqui a pouco ela vai chegar no Enem, na faculdade, tem que ter média para entrar numa faculdade na média, para fazer um curso na média, para que ela possa ter notas na média, para que depois ela se gradue na média, tenha um diploma na média, para ter uma profissão na média, que dê a ela um emprego na média. Quem sabe esse emprego na média dê a ela um salário na média, que a permita comprar uma casa na média, um carro na média, ter uma família na média, quem sabe ter filhos na média, e perpetuar esse maldito ciclo. Aí eu preciso da ajuda de vocês pela última vez antes de passar a bola para o Arthur. Preciso que vocês completem comigo a seguinte frase: tudo aquilo que está na média é medíocre. Português. Média é sinônimo de medíocre. Percebe? Medíocre. A gente vive nessa armadilha sem perceber. É por isso que é tão difícil mudar, é por isso que é tão difícil ampliar a nossa capacidade de enxergar o que está acontecendo à nossa volta e interpretar isso de uma maneira positiva, com olhos de oportunidade, porque é essa a sacada. A gente está vivendo no período mais fantástico da história. A quantidade de transformações, a quantidade de possibilidades que estão à nossa volta é única. Nunca teve tanta. Mas a gente se assusta, a gente não pode se assustar. A gente tem que desligar aquele maldito piloto automático que mantém a gente nessa média, a vida inteira, média, e enxergar que a única maneira de retomar o controle é rompendo com essa armadilha. Porque no final do dia, nossa vida é uma sequência de escolhas. A gente escolhe tudo o tempo todo, nada é por acaso, nada é fruto do destino, tudo é fruto das nossas escolhas. Negócios bem-sucedidos são frutos de escolhas corajosas. Empresas que dão certo são fruto de trilhas menos percorridas. E para ensinar a vocês um pouquinho mais sobre como percorrer essas trilhas, eu vou chamar o Arthur Igreja. Obrigado, pessoal, privilégio estar aqui.